Então hoje nós vamos estar recebendo o Augusto. Amém? Fique atento aí o que o Senhor vai estar falando com a gente. Meu Deus. A paz do Senhor, a graça e a paz. Fala aí, galera, não sei como você gosta. Amém? Todos estão bem? Creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Deus tem colocado um tema no meu coração. Hoje eu vou falar sobre apatia espiritual, né? E mais objetivo, vou falar sobre apatia espiritual na pós-modernidade, né? Esse tempo em que a gente está vivendo. E estava pensando ali, estava orando, e eu acredito que seja um tema muito necessário para cada um de nós. Amém? Eu acredito que essa igreja ela tem andado por princípios, tem fundamentado as nossas vidas. E eu acredito que assim como numa construção é por processos, Deus está construindo algo, amém? Deus está construindo algo nas nossas vidas para que um avivamento aconteça não só aqui em Águas Claras, mas em todo o Rio Grande do Sul. A gente já recebeu palavras de Deus nessa igreja, a missão aqui, já recebeu palavras de Deus nesse tempo que daqui sairiam rios de águas vivas para tanto o Sul quanto o Brasil e para as nações, amém? Você crê nisso? E você quer ser essa pessoa que vai cumprir aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, nós como igreja, você crê nisso? Você quer ser aquele que vai ser enviado pelo Senhor, amém? Então a gente precisa fundamentar. E eu quero trazer algumas informações sobre isso, sobre o que é isso, apatia espiritual. Eu acredito que Deus ele tem colocado essa mensagem no meu coração e sem a dependência dele, sem a confiança, sem o poder de Deus, eu acredito que vai ficar muito na letra, né? Então desde já eu quero agradecer a oportunidade do pastor Marcelo, né, por confiar essa noite, né, a palavra a mim, né, ao Senhor através da minha vida. Então Deus ele tem falado muito comigo em palavras de despertar, de capacitar algumas pessoas e que você hoje se sinta despertado ao final dessa noite, se sinta capacitado, realmente se levante como um homem, uma mulher de Deus para fazer a diferença lá no seu âmbito, lá onde você mora, amém? E o Senhor ele começou a falar comigo sobre apatia. E a gente precisa entender esse tema, né? A gente tem visto hoje uma mornidão muito grande assim nas igrejas, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, assim, muitas igrejas têm parado. E quando eu falo igrejas paradas, eu não estou falando de igrejas em si locais, estou falando do corpo de Cristo, o corpo vivo, não um templo, amém? Não um templo, é a igreja, a eclésia, ela tem parado nesse. E a gente sabe que o reino de Deus ele nunca para. Você crê nisso? O reino de Deus nunca para. E a gente observa que em muitos lugares está acontecendo uma apatia espiritual. E a gente observa que a apatia é a insensibilidade. As pessoas estão insensíveis. Elas estão indiferentes com relação a si mesmo, com relação a Deus e com relação ao mundo. Você pode perceber isso? Ou é só eu que percebi? A gente observa que hoje as pessoas não têm amor umas com as outras. E eu acredito que a gente precisa trilhar ou traçar novamente esse caminho de volta. A gente conhece o caminho, você conhece o caminho, amém? Nós conhecemos. E a gente precisa voltar para um lugar que a gente jamais poderia ter saído. Amém? Voltar para um lugar onde jamais a gente poderia ter saído. Então, para falar desse tema, a gente precisa estar realmente guiado pelo poder de Deus. Amém? Então, vai intercedendo à medida que eu vou falando algumas coisas. Talvez, primeiro momento, vai ser informações. Mas eu acredito que no final você vai entender o seu papel. Amém? O seu papel como igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Então a apatia, a gente vai ver, como eu falei, que é essa indiferença, essa insensibilidade, ela sempre existiu. Ok? Ela sempre existiu, a apatia espiritual é um sinal profético. Essa insensibilidade, essa falta de diferença um com o outro, essa indiferença, ela sempre existiu. E Jesus, ele falou várias vezes ao longo da palavra de Deus. Então a apatia, ela sempre existiu, amém? Ela é um sinal profético. E a essência da palavra é
que é a negação, e patia, que significa estado passivo de alma. Então a passividade em si sempre existiu, sempre existiu. E a gente vê muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas passivas em si com relação ao chamado de Deus. Essa noite eu acredito que Deus ele vai te chamar para um nível maior, amém? Para um nível maior, mas nós precisamos nos mover, nós precisamos dar alguns passos. Talvez eu vou ser um pouco pragmático agora, vou colocar muita informação e algumas coisas vai ser muito práticas, mas eu acredito que se nós nos movermos contra a apatia espiritual, contra essa insensibilidade, contra essa indiferença, eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida, amém? Você crê nisso? Então a gente olha que a palavra apatia é insensibilidade, a gente vai ver no dicionário, né? Inércia, fraqueza, falta de energia. Porque às vezes a gente está sendo controlado pelas circunstâncias. E quando a gente está sendo controlado pelas circunstâncias, isso começa a acontecer na nossa vida. A gente começa a ficar insensível, a gente começa a ficar indiferente, a gente começa a ficar passivo. E algo que o Senhor, Ele espera de nós é que a gente saia desse lugar de passividade e comece realmente a nos mover num fervor pelo Espírito Santo, pela presença dEle, por fazer a diferença na terra, amém? Então a gente vê que, vou lançar algumas informações, algumas coisas que eu estudei, a gente não sabe tudo, a gente tem que estudar, e Deus ele foi falando comigo, foi me lembrando algumas coisas que eu até aprendi, né, no colégio, né, sobre lá o iluminismo. Começou tudo no iluminismo, né? A humanidade começou a dar mais voz à ciência. Em si a igreja ela começou a perder a voz, os líderes monárquicos em si, a igreja católica naquela época começou a perder voz, né? Porque a gente sabe que existia só uma igreja, sim, a igreja primitiva, mas depois foi tomando tal forma que foi crescendo, foi tendo vários movimentos, muitas reformas. Mas chegou um tempo que a igreja agora ela já não tinha tanta influência, tanta relevância. E isso por causa do iluminismo. Começou que a ciência começou a ter mais voz do que em si a igreja. Você está compreendendo? Está fazendo sentido? Amém? Então antes os líderes monárquicos, ou seja, a igreja ela tinha muita voz e isso foi perdendo por causa do iluminismo, né? A igreja começou a cair no descrédito e a gente observa que passa um longo período. Ou seja, eu não estou dizendo que a ciência é ruim, ok? A ciência não é ruim. Mas muitas palavras, muitas direções de Deus, elas foram limitadas a meros discursos. Palavras que eram diretivas para a igreja começou a cair em descrédito. Você está entendendo isso? Então tudo isso começa com o iluminismo. E eu quero falar hoje sobre a apatia espiritual, ou seja, essa insensibilidade, essa insegurança até mesmo que a gente tem na pós-modernidade. Porque quando começa a pós-modernidade, essa apatia, essa insensibilidade, o descrédito em si, ele começa a ser maior, ele se torna agravante. Você está compreendendo? Está fazendo sentido? Eu estou falando, amém? Então a gente vai ver alguns sinais, né, que a pós-modernidade trouxe. Entenda que eu não estou falando contra isso. É muito bom a tecnologia, é muito bom. Só que isso eu estou falando no âmbito espiritual, isso entrando dentro da igreja. Você está compreendendo? Então, as coisas começaram a acontecer e um dos primeiros sinais foi a substituição. A gente começou a nos tornar mais descartáveis. Ou seja, eu não preciso da Andressa, eu descarto a Andressa. Isso a pós-modernidade trouxe. A substituição. Você observa hoje nos casamentos, deu errado lá, não procura resolver. O que acontece? Eu substituo, eu troco, se torna descartável. E isso é um sinal dessa apatia da pós-modernidade. Então as coisas, elas se tornam pessoas. Você está entendendo? As coisas, elas se tornam pessoas. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas não podem ser substituídas. Mas as coisas, elas se tornam pessoas. E as pessoas se transformam em coisas. É isso que é a substituição. É esse sinal da pós-modernidade, dessa apatia, ela é um dos sinais de grande evidência hoje em dia. A substituição, as coisas, as pessoas se tornam descartáveis.
Esse é o primeiro sinal, ok? Então, outra coisa e algo que eu estou sendo tratado nesse tempo é o individualismo. Isso é um dos sinais também que a pós-modernidade trouxe, e hoje a gente tem, às vezes, adequado a nossa vida a essa cultura, o individualismo. E a gente precisa entender que nós somos um corpo, amém? Você é o corpo de Cristo, amém? Está fazendo sentido? Você é o corpo de Cristo. Você não anda sozinho, você não é independente, você é interdependente. Repita comigo essa palavra: eu sou interdependente. Eu não posso fazer do meu irmão descartável. Ele não é descartável. Nós precisamos um dos outros. E esse outro sinal, que é o individualismo, ele tem imperado. O individualismo é a perda do nós e a exaltação do eu. Você está compreendendo isso? É a perda do nós, é a perda do coletivo. Não existe mais o consentimento coletivo. Eu quero uma coisa e eu vou até o final com isso. Eu não penso no meu irmão. Você está entendendo isso? Isso é um sinal de uma apatia espiritual nesse tempo. Você consegue observar isso hoje na sociedade? Você consegue pensar que hoje a sociedade ela tem entrado dentro da igreja? E na verdade a igreja que precisava influenciar a sociedade? Você compreende isso? Deus, ele está chamando, ele quer levantar você, para você ser influência. Amém? Então, outro sinal. Então, eu já falei, lembrando que a gente não é independente, a gente não pode ser individualista. Eu não posso pensar no meu eu não posso pensar no eu preciso pensar em nós, no coletivo, no todo. E isso o Senhor, ele tem falado ao meu coração nesse tempo. Eu tenho realmente passado por um processo, eu tenho falado com pessoas que me acompanham e estão comigo. E eu estou sendo trabalhado nesse tempo. E nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus trabalhe em nossa vida. Tem uma passagem que diz assim, que muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor, ele quer um coração aberto para poder moldar, para ele tirar essas raízes do nosso coração, do individualismo, essa raiz do nosso coração, da substituição. A gente tem muito isso. Outra coisa, e é uma palavra que há um tempo atrás eu ouvi, fui buscar essa informação, é carpe diem, é o prazer momentâneo. Isso a pós-modernidade trouxe. Isso tem entrado dentro da igreja. A gente se moveu muito por conferências, por momentos assim, de domingo, de cultos de domingo. Mas o Senhor está nos chamando para algo, para um nível maior, para algo mais profundo nele. Você está entendendo isso? O carpe diem, ele aproveita o momento, o prazer momentâneo. Você está entendendo? O prazer momentâneo do meu eu, das minhas vontades, e incita as pessoas a viver o aqui e o agora. A gente não pensa nas próximas gerações, a gente não pensa em deixar um legado. Muitos deixam herança. O Senhor, ele falava uma época comigo que muita gente estava deixando herança. Só que herança tem a ver com bens materiais. Foca nisso. Herança tem a ver com bens materiais. Legado tem a ver com eu deixar um exemplo de caráter na vida do meu próximo. E se eu não tenho um legado, eu perco a herança, porque eu não sei gerir, eu não sei gerenciar. Então o carpe diem, ele fala muito sobre aproveitar o momento. E a gente é tentado todos os dias a isso. A gente é tentado a viver o momento, a viver o aqui e o agora. Outro sinal da pós-modernidade. Amém? Você está entendendo? Sempre a gente precisa então, pensar nas consequências. Existe um porém. A gente precisa focar nesse porém. Amém? Precisamos repensar sobre a palavra carpe diem, né? Hoje a vida está mesclando com o real e o virtual. Então isso, como eu falei ali, a gente tem transformado pessoas em coisas e coisas em pessoas. A gente tem dado mais bola às vezes para um celular. E eu estou falando isso, mas o Senhor, ele trabalha comigo também. Talvez ele trabalhe com você nisso. Às vezes a gente está dando mais bola para um celular, para o virtual, do que o real, do que o mundo real. E isso a pós-modernidade trouxe também. Então outra coisa, a subjetividade, outro sinal. O que é isso? Algumas verdades são julgadas como uma hipótese. Quando a verdade vira uma hipótese, ela não causa libertação.
Então por que às vezes as pessoas não são libertas pela verdade? Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas por que as pessoas, talvez, muitas pessoas não são libertas? É porque elas têm transformado a verdade numa subjetividade. Elas têm olhado para a verdade como uma hipótese. Não é tão verdade assim. Talvez não seja tão verdade assim. Talvez Jesus ele não vai trazer vida e vida com abundância. A gente duvida das palavras de Jesus. E o Senhor ele tem falado muito nesse tempo comigo sobre eu acreditar mais na palavra do que nos meus próprios sentimentos. Porque se a gente acreditar mais no nosso sentimento, mais das nossas emoções do que na palavra, a gente vai se perder. A gente não vai andar livre. Você entende isso? Você consegue compreender isso que eu estou falando? Está fazendo sentido? Levanta a mão se está fazendo sentido assim. Amém, amém, glória a Deus. Então antes, para você pregar, olha só. Antes, se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que antes, quando se pregava o Evangelho, se demonstrava o Evangelho, tinha que enfrentar gigantes, feras, fogo, leões. E com a subjetividade, com essa hipótese, a verdade não é tão verdade assim. As pessoas hoje elas não confrontam mais. Tu acredita na tua verdade, Stephanie? Então fica com a tua verdade, que legal, você está fazendo bem para ti, tá bom. É assim hoje as coisas. Você entende que não tem mais tanta perseguição quanto antes? Olha o que Daniel, Davi, a igreja primitiva, os reformadores sofreram. Todos foram perseguidos, todos foram mortos. Você está compreendendo isso? Então hoje não existe mais isso. Você está bem? Que bom, né? A tua verdade, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Então essa forma de eu viver, ela me conduz à apatia, me conduz à insensibilidade. Se está assim lá no mundo, eu começo a adequar a minha mente com o que está acontecendo lá no mundo. E a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente, para que vocês provem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é necessário que a gente tenha uma transformação todos os dias da nossa mente, e não andar por emoções, não entrar nesses sinais aqui. Então muita coisa acontece, outros exemplos, mas eu vou estar pulando aqui: o multiculturalismo, a pluralidade, a mistura, né, que vem da globalização. Outra coisa, a descentralização. E olha isso que forte. Vocês entendem que existe uma autoridade aqui na igreja, amém? Quem é a autoridade na igreja? Quem é o anjo? O pastor. Quem é a autoridade na sala de aula? A professora. Quem é a autoridade dentro da família? Quem é o cabeça? O pai. E tem hoje, a gente observa a descentralização, ou seja, eu tiro o poder do pai e eu coloco no filho. Eu tiro o poder do pastor, do anjo da igreja, o cara que leva a visão, e eu coloco em uma ovelha. Eu não estou desmerecendo, eu sei que essa ovelha pode ser um pastor, mas naquele momento ali o Senhor colocou o pastor. Você está compreendendo isso? Então a gente vê dentro da sala de aula quantas vão lá, né, as professoras sendo agredidas, alunos batendo nas professoras, e isso é tudo uma apatia que está acontecendo, uma insensibilidade. Amém? Você está entendendo? Uma coisa que eu acho muito forte, eu gosto muito de ler, então a gente vê que a banalização e a ausência dos valores é algo que tem realmente imperado nesse tempo. Tudo se tornou banalizado. Você espera, você aguarda um casamento para se relacionar com a sua esposa, você é errado. A Bíblia ela fala isso, ela alerta isso, ela diz que nos últimos dias o certo se transformaria em errado e o errado em certo. E isso está acontecendo, as coisas estão acontecendo, os sinais estão aí, é profético isso. Você está compreendendo isso? Então os valores de Deus estão desaparecendo da sociedade. Isso acontece e sempre aconteceu nas entrelinhas da sociedade. Isso vem de muito longe, não vem de agora, e é um processo lento, mas também é um processo muito sagaz. Hoje é muito difícil você pregar dentro de uma faculdade, de uma universidade,
de um lugar e não ser perseguido. Quando eu me converti, eu tinha aquela paixão, e hoje eu tenho também, mas eu digo assim que eu pregava o evangelho, eu falava, né, do meu jeito, e eu era muito perseguido pelos meus colegas, pelas pessoas que estavam à minha volta. Amigos, quando eu me converti, né, falavam, tu é louco, debochavam, zombavam de mim. Então a gente vê essa banalização em si. Mas a gente sabe que Deus, Ele nos advertiu, amém? Ele sempre nos adverte. Ele sempre fala antes de acontecer. A Bíblia tem um texto, não me vem agora à cabeça, mas diz que Deus, Ele revela aos seus profetas as coisas que vão acontecer. Deus revela aos seus filhos. E se Ele tem revelado aos profetas, aos seus filhos, Ele tem se revelado a nós, amém? Ele está revelando isso que está acontecendo nesse tempo. Então a Bíblia, ela diz... A Bíblia diz que nos últimos dias os homens mudariam as verdades em mentiras e o certo em errado. Então isso tudo é a pós-modernidade imperando. Você está compreendendo? Mas a gente vai mudar isso, amém? A gente vai se posicionar e vai mudar isso. Eu quero ler um texto com você que está lá em Mateus 11, 16, 17. Você tem mais um tempo aí? Meu? Amém, eu vou tentar ser breve. Mateus 11, 16 e 17. Olha o que Jesus ele fala. Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Próximo versículo. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Continua aí. Pois veio João que jejua, não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Olha que forte isso. A gente vai ver, né, eu gosto muito de destrinchar alguns textos, e a gente vê que a flauta, ela simboliza o compartilhar, a festa. E quem é que gosta de festa? Eu gosto de festa. Gosto muito, eu sei que olho aqui os rostinhos, vejo que vários gostam de festa aqui. Amém? Talvez você que está em casa também goste. Mas a flauta, ela simboliza o compartilhar, a festa, o coletivo. Mas o texto, volta ali no 17. Olha o texto, olha o que o texto diz. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Ou seja, estou tocando flauta, que significa festa, que fala sobre o coletivo, fala sobre o momento de alegria, mas vocês não se alegram. É forte esse fundo, né? Que forte esse fundo. Vocês não aceitaram. E olha o que diz. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Já fui em velório, você já foi em velório, você sabe, é triste. E a gente sabe que a Bíblia sempre deixa claro que existe o tempo de chorar. Chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Então existe um tempo para cada coisa. Você compreende isso? Existe um tempo para cada coisa. Mas aqui está falando que essa geração, ela não consegue ser sensível, ela é indiferente. Quando toca uma música para se alegrar, ela não se alegra. Quando toca uma música quando acontece um lamento, não há tristeza, ou seja, a insensibilidade, a apatia. Está falando para cada um de nós hoje sobre isso, sobre essa apatia espiritual. O que talvez a sociedade tem mostrado e a gente tem agarrado, a gente tem abraçado. E a gente precisa entender que não é a igreja que se adequa à sociedade, mas a sociedade que precisa se adequar à igreja. Nós precisamos influenciar e não ser influenciado. A Bíblia, ela diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Mas nós precisamos usar esse texto ao nosso favor e não contra nós. Você está entendendo? Então, Jesus está falando, vocês não choram. Jesus está falando ali sobre insensibilidade, essa ausência de sentimento. E quando eu estou falando para mim crer na palavra, eu preciso crer na palavra e não no sentimento. Mas a gente tem sentimentos. A gente precisa sentir aquilo que Deus está sentindo, pela sua palavra. Você está compreendendo? Então ele fala sobre insensibilidade, essa ausência de sentimento, essa apatia é ser sem graça, é ser alguém paralisado,
é ser um coração que não se entrega mais. E eu também luto contra isso. Eu luto em colocar o meu coração em algumas coisas. E talvez coisas que são de Deus, então a gente precisa todos os dias lutar contra isso. A gente coloca naquilo que realmente aos nossos olhos é bom, e a gente tira o nosso coração daquilo que aparentemente é ruim. E às vezes até naquilo que aparentemente é ruim, Deus quer trabalhar no nosso coração. Você está compreendendo isso? Então essa indiferença é profunda nesse tempo. Essa frieza espiritual, não há vontade, não tem brilho nos olhos. Hoje eu estava dando uma estudada e o Senhor ele começou a falar algumas coisas. Não há vontade, não tem brilho nos olhos, as mãos se entorpeceram, os joelhos se enfraqueceram. E não foi da oração. Né? Quando a gente olha, Deus ele começou quando ele falou isso assim, eu fiquei né? Já há tempo que eu não tinha algum insight assim. Os joelhos se enfraqueceram e não foi da oração. Se enfraqueceram pelas circunstâncias, pelo momento, pelo prazer momentâneo. Para a gente olhar para a sociedade e ver que tudo é descartável hoje. A gente olhar que o virtual está tomando o lugar do real. Os pés se tornaram vacilantes. Outra coisa que eu luto. E a gente luta, você luta também com isso. Um coração dobre, um coração que às vezes está colocando na obra de Deus e às vezes está longe da obra de Deus. Às vezes a gente ora por avivamento e às vezes a gente ora para Deus nos tirar da terra. Me leva, Senhor. Momentos que a gente fala, Senhor Maranata, me tira daqui. E momentos que a gente diz, Senhor, eu quero alcançar mais vidas, eu quero alcançar minha família. Então o nosso coração é dobre. Então eu quero falar bem rápido 4 situações que nos levam a entrar nesse estado de apatia. Existe muito mais, mas eu quero falar só 4. O quarto, na verdade, é um conselho, né? Mas o primeiro está lá em 1 Coríntios 11, do 27 ao 39. 1 Coríntios 11, do 27 ao 39. Que fala sobre não discernir o corpo de Cristo. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, eu não discernir o corpo de Cristo é porque a sociedade tem me influenciado. Eu não discernir que o coletivo, o nós, e pensar no meu eu, ser egoísta, eu estou falhando em discernir o corpo de Cristo. E olha o que a Bíblia está dizendo. Examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Nós precisamos voltar, um convite de volta hoje. Você não discernir a igreja do Senhor, você vai dormir, morrer espiritualmente. Nós não somos corpo de Cristo sozinhos. Sozinhos nós somos um membro, um órgão. E se você tira um órgão, se você tira um membro do corpo, ele morre. Ele pode até se bater um pouco, mas chega um momento que ele morre. Não é possível viver um órgão sem estar centralizado no corpo. Individualmente não somos a igreja. Individualmente você não é a igreja. Você precisa estar conectado. Lá em João 15 fala sobre isso. João 15 fala sobre aquele que não... João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha aí que forte. E às vezes a gente acha que o ramo fora da videira vai dar fruto, não vai dar. O ramo, ele não dá fruto fora da videira. Amém? Ele não dá fruto. Nós precisamos entender o coletivo. A gente não pode se tornar egoísta, isolado, só pensa em si mesmo. Os individualistas não frutificam. Olha que forte isso. O segundo, autoconceito equivocado. Deus ele falou uma vez comigo sobre uma palavra que está lá em Apocalipse. Apocalipse. Aí. Eu vou abrir aqui também, só para falar o contexto. Olha o que a Bíblia diz. Ao anjo
da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Pode passar. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Olha que forte. Então a gente vê que tem várias igrejas ali, tinha uma que sofria muito, né, mas Deus prometeu dar a coroa da vida, tinha uma que dizia que era pobre, mas Deus falava que era rica, tinha várias igrejas, né, eu acho muito forte o Apocalipse também, ele fala sobre várias igrejas. Só que chega na igreja de Laodiceia, a igreja que eu acho muito forte assim, né? A gente vai ver o contexto histórico. Então, a igreja de Laodiceia, ela se mostra a mais preocupante. O estado dela é o mais preocupante, porque ela tem um conceito, uma definição equivocada dela mesma. A igreja de Laodiceia são pessoas que acham que estão bem, mas estão mal. E a gente vê o contexto. Laodiceia era um centro de comercialização de seda. Ela tinha muitos bancos, né, de ouro, muito rica em ouro. Eles eram ricos de conhecimento na questão de remédio. Um dos destaques de Laodiceia era o colírio. Então eles comercializavam tanto o ouro, tinham bancos, como o colírio também. E eles tinham 2 rios próximos a cidade de Laodiceia. Preste atenção, próximos à cidade de Laodiceia. E essas eram 2 cidades diferentes. E um tinha água quente e outro água fria. Só que esses 2 rios dessas 2 cidades diferentes desembocavam em Laodiceia. E a água ficava morna. E quando as pessoas tomavam aquela água, elas tinham náusea. Vai pegando aí. A visão que eles tinham de si era totalmente humanista. Ou seja, a igreja estava achando que ela era comparada à sociedade, porque a sociedade estava bem. Estava sendo comercializado o ouro. O comércio estava bem. A fama da cidade, da sociedade estava bem. E a igreja estava achando que estava tudo certo também, porque estava se adequando à sociedade. Só que Deus falou assim: tem como colocar novamente? Volta um versículo. Pula outro, deixa eu ver. Não é esse. Aqui, deixa que eu vou ler aqui. No 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então olha só, Deus estava vendo o coração daquela igreja. Deus estava vendo a realidade daquela igreja e não a sociedade em si. Deus estava dando uma mensagem para a igreja e não para a sociedade. Vocês estão mornos. Vocês estão mornos. A visão que eles tinham de si era totalmente humanista, estavam imersos naquilo que a sociedade dizia deles. Mas Jesus olhava para eles como igreja, cegos, pobres e nus. Né? E ele fala, né, nos próximos versículos, no 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele fala ali, aconselho-te de que de mim, no 18, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrependa-te. Olha que forte isso. E a terceira que me chama muita atenção, depois eu quero falar desse conselho, mas a terceira é a perda da noção de missão e propósito. Outra coisa que a sociedade tem influenciado dentro da igreja, que essa apatia, que essa insensibilidade tem manifesto, tem influenciado a igreja. E um dos sinais dentro da igreja é a perda da noção de missão e propósito. E tem um exemplo disso que eu ouvi uma vez num culto, onde o pastor ele falava a respeito da missão da laranjeira.
Eu já falei com alguns aqui, já ouviram isso. Mas se a gente observar qual é a missão da laranjeira, é produzir laranjas. E quanto mais a laranjeira produz laranja, mais ela cumpre bem a sua missão. Então a missão da laranjeira é produzir laranjas. Mas a gente observa que esse não é o propósito da laranjeira. O propósito da laranjeira não é produzir laranjas, mas é pegar aquela semente. Alguém vai lá, pega a semente, guarda a semente. Se aquela pessoa guarda a semente, aquela laranja vai ter propósito? Não. Porque a semente ela precisa ser semeada para reproduzir outras laranjeiras. Então, a missão da laranjeira é produzir laranja. E quanto mais ela produz laranjas, melhor ela cumpre a sua missão. Mas o propósito dela é reproduzir laranjeiras. Esse é o propósito. E o propósito dela é reproduzir. Então, se não produzir, não houve um cumprimento de propósito. Para isso não se pode colocar fora as sementes. Se a laranjeira pode produzir muito, indo fora as sementes, ela ficará extinta. Então, ela pode cumprir bem a sua missão, mas se ela não cumprir o propósito dela, ela for extinta, ela não vai cumprir o seu propósito. E isso vale para cada um de nós. É isso que a apatia na pós-modernidade traz para a igreja. A gente cumpre bem a nossa missão. A gente ganha muita alma, mas discipula pouco. A gente não tem vida na vida. A gente pensa só em nós, a gente pensa só em pregar. Na verdade, às vezes a gente prega só porque a gente está aparecendo. E por muito tempo eu estou sendo ainda moldado por isso. Porque, olha o que a Bíblia diz: muitos me honram com os lábios. Paulo, ele fala que muitos pregavam o evangelho em si por orgulho, por vaidade. Que bom que o evangelho está sendo pregado assim. Também, né? Mas é triste por aquele que está pregando o evangelho, pregar o evangelho dessa maneira, pensando em si mesmo, pensando na sua vaidade. Você está compreendendo? Então nossa missão é pregar o evangelho, nosso propósito é formar discípulos, para que esses possam dar continuação à obra. E para isso eu preciso me relacionar com o meu irmão. Eu não posso ser individualista, eu não posso ter esse pensamento descartável, eu não posso aproveitar o momento, eu preciso pensar no outro. Você está entendendo? A gente precisa deixar um legado. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi sobre legado foi num encontro das Brasas ainda, em Porto Alegre, né? Nem sabia o que era legado, nunca tinha ouvido falar. E ali o Senhor ele foi falando, acho que foi até o pastor Hudson que falou, e aquilo ali me marcou assim. Eu estava com um monte de amigo assim também, muito gurizada nova. Eu sei que eles nem ficaram na ministração, se eles ficaram no ônibus assim, estavam cansados, mas eu fiquei lá assim, ouvindo aquela mensagem sobre legado, e aquilo me entrou dentro do meu coração. E eu quero só dar um exemplo. Você consegue ir até o final comigo? Um exemplo aqui, lá em Juízes 8. Juízes 8. Acho que eu... Tem aí? Abri aqui. Olha só que forte, que está lá em Juízes 8. Então os nomes de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho. Ou seja, o povo estava querendo que Gideão governasse, né? Não sobre aquela geração, somente sobre aquela geração, mas que os filhos dele também, ele deixasse um legado, e os filhos dele pudessem também governar. Ou seja, estava pensando... era uma mentalidade geracional, também pensando nas próximas gerações. Olha o que o povo queria. Deus queria também isso. Porque nos livraste do poder dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco nem meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deixou ali uma argola do seu despojo.
O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Afora os ornamentos de forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso, olha o que fez Gideão: uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ela, e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha que forte esse texto. Ou seja, Israel estava oprimida pelos midianitas. Gideão, ele estava escondido num lugar, e Deus chama Gideão. Estava escondido, ele estava malhando trigo. Deus chama ele para uma missão de libertar o povo, quebrar todos os postes ídolos. Gideão, eu te chamo para te quebrar todos os postes ídolos, não deixa nenhum de pé. E sempre quando Deus ele deu uma ordem, ele queria que o ser humano completasse aquela ordem, terminasse aquilo. Gideão fez testes para ver se era Deus, e após confirmar, ele se posicionou e cumpriu a missão. Então ele começou quebrando todos os postes ídolos. Deus leva Gideão para as fontes, seleciona, tinha mais de 22 mil homens, e Deus ele seleciona, fica só 300 para cumprir a missão. Mas uma minoria pode cumprir a missão de Deus, porque Deus vai adiante, amém? Deus vai adiante de uma minoria aqui. Se uma minoria se posicionar, Deus vai adiante para cumprir a missão. Aí entra o propósito de Deus. Qual foi o propósito? Que agora Gideão pudesse governar o povo, e não só ele, mas preparar, ou seja, deixar um legado para as futuras gerações, para os filhos dos filhos dele. Você está compreendendo essa palavra? E o que ele fala? Eu não vou, nem eu, nem os meus filhos, nem os filhos dos meus filhos. E ele faz o contrário. Um homem que começou cumprindo bem a missão, Gideão cumpriu bem a sua missão, que era destruir todos os postes ídolos, termina a sua vida sem viver o propósito de Deus. E na verdade ele faz uma estola sacerdotal, que foi objeto de prostituição. Então o homem que começou bem, cumpriu a missão, mas deixou de cumprir o propósito. E nós, todos os dias, a gente é confrontado a não só cumprir a missão de Deus para a nossa vida, mas deixar um legado, cumprir um propósito, fazer a diferença na vida de alguém. Você está compreendendo isso? A gente precisa ter envolvimento. Então ele negligencia aquilo que Deus fala para ele. E a gente, muitas vezes a gente é assim, o nosso coração é assim. A gente acaba nos desviando do percurso. A gente começa bem, e a Bíblia ela fala sobre isso, que a gente não pode só começar bem, mas a gente não pode desfalecer e ir até o final, cumprindo aquilo que Deus nos falou. A gente não pode deixar ser influenciado pela sociedade, a gente precisa influenciar a sociedade. Deus ele está nos chamando para isso nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Você entendeu essa palavra? Eu acredito que é muito aplicar isso que foi falado nessa noite. E o conselho que eu deixo é que a gente possa voltar novamente. Tem uma palavra que fala, eu até falei numa das escolas que a gente teve aqui na missão. Eu falei sobre Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Que idade tem teu filho? 6, tá? Mais 2 anos aí. Mas 8 anos de idade, Josias ele começou a reinar. E ele acha o livro da lei escondido no templo. Há muito tempo já tinha sido abandonado. Há muito tempo já tinha sido esquecido aquele livro. Só que ele se lembra do livro, ele acha o livro. E uma profeta vem e começa a revelar aquilo que o livro estava dizendo. E ele olha e vem um tremendo arrependimento no coração de Josias. Não só por ele, mas pela nação. A gente observa também que Daniel, chegou um período que Daniel é um homem justo, um homem que entrou dentro da cova dos leões. Um homem que os amigos dele saíram da fornalha ardente de fogo.
Daniel, ele se prostra, ele se arrepende não só pela nação, mas até mesmo ele se coloca junto com a nação. Ele se arrepende, ele volta o seu coração para Deus. Olha que forte isso. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Assim como Josias, eu acredito que todo dia é uma oportunidade de reformar o nosso coração. Todo dia é uma oportunidade de eu e você reformar o nosso coração, voltar novamente para o princípio, para o começo, para Jesus, para o verbo, voltar para a palavra novamente. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas o Senhor, ele falava muito, meu coração estava batendo bem forte, e eu sei que foi Deus falando com você nessa noite, assim como tem sido nos cultos. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos e comece a pensar aquilo que você deixou de fazer, que você sabia quando você fazia, o Senhor se manifestava. Talvez eu estou falando, mas se eu fazer, Deus faz, e se eu não fizer, Deus não faz. Deus faz sempre. Mas tem coisas que Deus confia para você, tem coisas que Ele abençoa você. Realmente pela sua entrega, Ele confia coisas nas suas mãos. Eu acredito que Deus, Ele perdoa a todos se pedirem perdão, mas Ele confia algumas coisas para poucos, só aqueles que realmente agradam a Ele, aqueles que realmente entregam o seu coração para Ele. Olha o que eu falei, a palavra diz: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é o momento de a gente voltar. Esse é o momento da gente voltar. Senhor, nós queremos voltar talvez a velhas práticas. Hoje a gente quer muitas coisas novas e a gente se esquece dos princípios elementares da Tua palavra, daquilo que a gente precisa viver. O Senhor falou que enquanto o Senhor estava junto com os discípulos, não precisavam eles jejuar, porque o Senhor estava ali, o noivo estava presente, mas eles precisariam jejuar quando o noivo estivesse ausente. Nós precisamos voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a ler a Bíblia com amor. Eu acredito que essa palavra aqui, meu irmão, eu acredito que essa palavra aqui, ela não só te ensina, mas ela te provoca. Ela te provoca a viver novos níveis em Deus, meu irmão. Nós precisamos voltar para isso. Voltar para a Bíblia, voltar novamente a entender o coração de Deus. E antes de eu trazer essa palavra, e talvez ser um convite para você, essa palavra, ela foi um convite para mim. Foi um convite para mim, de eu me calar um pouco e deixar Deus falar. Que meu corpo seja para. Comece a falar com o Senhor aí. Comece a falar com o Senhor aí. Talvez você venha nos cultos dizendo: Senhor, tomara que o pastor Marcelo hoje veja algo, tenha uma visão assim, fora da Tua palavra, algo novo, Senhor. Mas o Senhor, às vezes, Ele fala com princípios, nos dando revelações profundas. Como a gente já foi falado aqui num dos cultos, que a gente tem que deixar de ser filho imaturo. Esse filho é técnicos, esse filho imaturo, a gente precisa ser ruios, um filho maduro, alguém que entende, que busca pelo menos viver os princípios. A Bíblia diz que se nós honrarmos o Senhor no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Se a gente entender as revelações, as principais, as bases, os princípios, Deus vai nos dar revelações maiores. Senhor, que nós possamos voltar novamente, Senhor. Oh, Espírito Santo, começa a lembrar o nosso coração daquilo que nós temos deixado de lado, Senhor, e que é importante. Sim, a Tua presença é a mais importante, Senhor. Mas talvez a gente precisa se desligar de algumas coisas lá fora e se ligar mais no Senhor, estar mais conectado em Ti, estar conectado no Senhor, que é a videira. E só conectado no Senhor nós vamos dar fruto, Pai. Eu prossigo. Nós não queremos parar no caminho, nós não queremos voltar, nós não queremos ser influenciados, Senhor, pela sociedade.
Nós não queremos, Pai, usar. Da soberana vocação. Senhor, nós não queremos nos adequar, Senhor, à sociedade. Mas nós queremos influenciar a sociedade, Deus, com uma vida íntegra diante de Ti, uma vida realmente justa, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Uma vida dependente do Senhor e interdependente do Teu corpo, Senhor. Peça isso. Peça que você não venha descartar a sua família. Você não venha descartar pessoas que estão precisando de você. Viver em Ti é o meu descanso. Não deixe esses sinais entrar no seu coração. Que quando eu perco é que eu ganho. Às vezes a gente precisa perder para ganhar. É que eu vivo. Talvez você passe por um momento hoje que você está perdendo para ganhar. É isso que a gente tem aprendido na escola, a gente tem aprendido nos cultos. Que às vezes a gente tem que perder para ganhar. Isso é a escola da vida. A escola da vida, da sua vida vai te ensinar. Quando é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo. Viver em Ti é o meu obrigado, descanso. Senhor, obrigado, Jesus. Ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo. Viver em Ti é o meu descanso. Sim, Jesus nos desperta em todas o coração que dorme, Senhor. Às vezes que dormimos, que esquecemos do Senhor, que começamos a andar com as nossas próprias pernas, que não buscamos o Senhor como deveríamos buscar, Senhor. Não nos deixa cair na mornidão, e esfriar, em distorcer o Evangelho do Senhor. Não nos deixa distrair, Senhor. O que tem nos distraído, Senhor? O que tem nos distraído? O que tem nos distraído? Quais são as pequenas coisas que têm nos distraído do Senhor? O que tem nos distraído, Senhor? Às vezes não é grandes coisas, são uma série de pequenas coisas que nos afastam do Senhor, que vão entulhando o nosso coração, que vão enchendo, que vão tomando tempo, que vão trocando prioridades, e quando vê a gente está afastado, está frio, está distante. Nós venha cortar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, para a gente não cair na apatia. Amém? Que venhamos a voltar às primeiras obras de amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Fala do nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Amém. Os homens, se amanhã puderem,